consumo adequado de frutas durante a gravidez pode proporcionar um maior crescimento fetal, melhor peso ao nascer e até uma maior qualidade nutricional durante a gestação? Hoje eu vou te mostrar 6 frutas incríveis que você deve incluir na sua gestação e qual o efeito de cada uma delas no seu corpo de acordo com a ciência. Oi, meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista materno-infantil e trabalho com o preparo de casais desde a fertilização até a primeira infância. E aqui, nesse canal, você vai saber de todos os conteúdos sobre esse assunto, claro, sempre respaldado com a ciência. O que a ciência traz pra gente de novo nesse mundo da nutrição e do materno-infantil. Antes da gente começar falando quais são essas frutas de fato, é muito importante relembrar que nenhuma fruta vai fazer um milagre sozinho. Não é só comer fruta a gestação inteira e pronto. Você precisa de um plano individualizado para esse momento de vida que você está vivendo. Mas a ingestão de frutas, verduras e legumes adequada é muito importante durante esse processo. Que dentro da fruta existem muitos nutrientes importantíssimos para essa fase da gravidez. Vitamina C, folato, antioxidantes e diversos outros. E eu gostaria de começar falando de uma fruta muito comum, muito inserida no dia a dia de nós brasileiros, que é a banana. A banana, além de ser uma ótima fonte de energia, também é rica em vitamina B6, em folato. A vitamina B6 ela participa de diversas funções importantes para o metabolismo, mas também auxilia ali no primeiro trimestre com os enjoos. Agora, só a nível de curiosidade, porque foi uma pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. A banana se lava sim, gente. A banana ali durante o transporte, ela pode sofrer muita contaminação. E aí você chega, pega essa banana e coloca lá na sua casa com a fruteira. E aí você vai pegar a banana, e vai descascar. Tudo bem? Você vai descascar a banana. Só que a sua mão, que já tocou ali na casca, tá contaminada também. Então, a banana a gente lava sim. Estudos mostram pra gente que as gestantes apresentam uma baixa ingestão de fibras, micronutrientes e frutas. E a ingestão de frutas como a banana pode ajudar muito nesse processo, porque ela é muito versátil, dá pra você inserir ela em diversas receitinhas. No período do enjoo, por exemplo, você pode fazer ela amassadinha, deixar um pouquinho na geladeira para ela ficar mais geladinha, colocar um leite em pó desnatado por cima, uma canela com alguma semente, que fica uma delícia, além de ser super nutritiva, fonte de energia, uma ótima opção de carboidrato. Mais uma vez, volto a repetir que tudo deve ser com estratégia. A gravidez é um momento de você usar muitas estratégias. Então, falando desses alimentos, eu estou falando em um padrão geral, não estou falando de um caso específico, como é o caso de uma diabetes gestacional, por exemplo. Tudo isso requer estratégias diferentes. Então, se você é uma grávida que tem diabetes gestacional ou alguma outra comorbidade, não saia se baseando em vídeos que você vê por aí e procure um profissional que faça o seu plano de forma individualista, respeitando ali o seu momento, as suas necessidades e as suas particularidades. Então, se você tem mais interesse em saber sobre esse plano individual, todos os meus contatos estão aqui na descrição. Você pode entrar em contato comigo, que a gente pode marcar um bate-papo, pode marcar uma consulta. Eu estou super aberta para conversar, conhecer e cuidar de vocês, claro. O segundo alimento que eu trouxe aqui para vocês é a laranja, que vocês já devem estar cansados de saber que é uma fonte riquíssima de vitamina C. Já ouvi diversos relatos de pessoas que estão gripadas, estão começando a gripar, vai lá, corre e toma a vitamina C como se fosse milagroso, sendo que tem uma fruteira lá com mamão, com banana, alimentos riquíssimos em vitamina C. Então, antes da gente olhar para esse manipulado, essa coisa mais farmacêutica, né, a gente tem que olhar para os alimentos em si. Até porque suplementação não faz milagre se a alimentação não estiver boa. Voltando, a laranja é uma ótima fruta, uma ótima opção, porque é fonte de vitamina C, que vai melhorar a absorção de ferro ali durante a gestação, evitando uma anemia gestacional. Inclusive, tem um artigo que eu vou deixar aqui na tela para vocês, que foi publicado observando a associação entre a melhor nutrição materna, incluindo a vitamina C, e melhores desfechos relacionados do peso do bebê ao nascer. Então eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, darem uma pesquisada, e vale muito, muito a pena a leitura mesmo. E uma outra dica é que sempre que possível, tente consumir a fruta inteira
ao invés do suco da laranja. Não tô demonizando o suco, esse aqui não é um perfil que você vai ouvir eu falar, toma Coca Zero ao invés do suco. Igual eu falei pra vocês, os profissionais que falam isso, eles estão respaldados por uma estratégia. Dentro de um emagrecimento, faz mais sentido para aquela estratégia tomar a Coca Zero ao invés do suco de laranja. Mas eu não sou essa profissional. Eu ainda continuo defendendo o suco de laranja, eu continuo achando que dá para encaixar em diversos momentos. Só que, se você tiver a oportunidade de comer a fruta por inteiro, ao invés do suco, prefira, porque ali, quando você estiver comendo a fruta, você vai estar comendo o bagaço, que é um fator de proteção, porque tem muita fibra no bagaço. Então, tem a frutose da fruta, né? Mas a gente também tem a fibra que tá ali no bagaço, que vai servir como um fator de proteção para esses picos de glicose no sangue. A terceira fruta é o abacate. E o abacate, gente, ele é uma fruta supimpa muito, muito boa para gravidez, porque ele é rico em gorduras boas e em folato. Lembra do folato que eu sempre bato na tecla aqui nesse canal? Da importância da mulher consumir esse micronutriente? Então, ele está inserido no abacate. Relembrando, caso você seja novo aqui e ainda não tenha ouvido falar do folato, porque eu falo dele em todos os vídeos, ele é muito importante, principalmente ali no início da gestação, porque ele participa da formação do tubo neural e da medula espinhal daquela criança. A gente tem muitos estudos hoje disponíveis que falam da importância do consumo do folato, da vitamina B12, principalmente ali no início da gestação, para que a gestação seja bem sucedida com um crescimento adequado do feto. Não precisa ficar com medo de consumir o abacate, porque eu sei que ele tem uma fama de ser muito calórico, de ser muito gorduroso, mas a gordura que tem no abacate é uma gordura boa e com equilíbrio, inserindo ele ali no dia a dia da sua rotina. Claro que a gente não tá falando de comer só abacate o dia inteiro, mas inserir as porções adequadas, gente, dá super pra comer, super encaixa, além de ser muito gostoso. A gente precisa normalizar, assim, que fruta é sobremesa. Então, dá pra fazer sobremesa com um abacate que fica, ó, uma delícia. E a quarta fruta, que é a fruta que tem meu coração, minha fruta favorita, sempre consumo, sempre coloco no protocolo das mulheres que eu acompanho, das famílias que eu acompanho, que é o mamão. O mamão, ele é um excelente aliado na saúde do intestino. E aqui nesse canal a gente fala muito sobre a saúde do intestino e a gravidez. Não tem como não falar de um sem falar do outro, eles estão extremamente ligados. Um intestino saudável significa uma gestação saudável. A constipação é um sintoma muito comum na gravidez por conta das alterações hormonais. E o mamão é um excelente aliado por conter fibras, água, além de ser muito gostoso. Essa baixa ingestão de fibra que as gestantes têm, que os estudos apontam pra gente, ela vira um ciclo, porque é uma baixa ingestão de fibras que vai influenciar uma piora do intestino. E essa piora do intestino vai fazer com que tenha uma baixa ingestão de frutas, legumes e verduras que contém fibra, né? E a pessoa fica desanimada mesmo. Já viu aquele termo enfesada? Ninguém gosta, gente. Todo mundo, quando tá com o intestino funcionando direitinho, é uma maravilha e muda até o humor. Imagina isso na gravidez, onde a mulher já tá com 1 milhão de hormônios à flor da pele e ainda tendo que lidar com mais uma coisa. Por isso, tudo que eu falo pra vocês é intencional, sabe? Tudo tem um porquê. E o mamão, o abacate, a banana também tem um porquê. A gente sempre coloca pensando no aporte de um micronutriente necessário, pensando numa estratégia maior, além, óbvio, do palatável, porque é muito gostoso, né? Inclusive, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu vi que tem muitas dúvidas sobre o consumo de mamão na gravidez. Algumas mulheres têm medo de consumir. E eu não entendi o porquê, até que eu achei umas fake news falando que o mamão fazia mal na gravidez e não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, gente, o que é isso, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas eu vi que é uma dúvida muito comum entre as grávidas. E aí eu entendi o porquê. Existem alguns estudos que falam sobre o consumo excessivo do mamão, mas esses estudos estão falando do mamão verde, que pode ser prejudicial. O mamão maduro, porções adequadas, é ótimo, você deve consumir sim. A quinta fruta é o morango, que também é rico em vitamina C, rico em folato e é
antioxidante. O fato dele ser antioxidante ajuda muito ali na proteção das células, que vai favorecer a saúde materna e a saúde fetal. Inclusive, fazendo um adendo aqui para vocês, tem um estudo que foi publicado no Jornal de Nutrição que mostrou a associação entre o maior consumo de frutas e vegetais durante a gravidez e o melhor crescimento fetal do bebê nos primeiros meses de vida. E nessas frutas estavam citado o morango. Vou deixar aqui para vocês lerem também. E agora um alerta muito importante sobre o consumo de morango e de algumas outras frutas, que o uso de agrotóxico, né? O morango em específico, ele tá naquela lista de um dos alimentos que mais tem agrotóxico. E por isso é tão importante a higienização correta desses alimentos. Eu costumo ver vídeo na internet de pessoas higienizando com bicarbonato, com vinagre. Isso não funciona. O correto é com hipoclorito de sódio ou aquela água sanitária própria para higienizar alimentos, sabe? Cada material ele vai ter ali no seu rótulo a instrução de uso, porque pode variar, coisa bem pequena, mas pode. Mas se eu não me engano, a maioria segue o padrão que é uma tampinha ou uma colher durante 10 a 15 minutos submersos na água, depois lava em água corrente. Mas sempre bom conferir dentro do material que você está usando qual é a instrução de uso. Eu posso fazer um vídeo falando só sobre agrotóxicos, como fazer essa detoxificação durante o processo de gravidez, porque é um assunto muito delicado e muito extenso. Mas dando dicas rápidas aqui, além da higienização correta, você também pode tentar consumir alimentos que estão dentro da safra do mês. Eu sempre posto lá no meu Instagram, você pode acompanhar, ficar de olho, a safra do mês, porque os alimentos que não estão inseridos ali, geralmente eles precisaram passar por um processo muito maior para poder chegar na banca para você comprar. Então, eles costumam a ter muito mais agrotóxicos do que os alimentos que estão na safra do mês. Muito importante todo mundo ficar de olho nisso, mas principalmente a grávida, porque esse assunto é um assunto bem delicado quando a gente está falando de fertilidade e quando a gente está falando de gestação. Posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Mas é só um alerta mesmo pra isso não passar despercebido, tá? Chegamos ao sexto alimento, a sexta fruta, que é a maçã. Simples, né? A maçã, ela é rica em fibras também, principalmente a casca ali, que vai ajudar tanto na saciedade quanto num bom funcionamento intestinal, que vocês já sabem a importância que eu sempre falo. Ela pode ser uma ótima estratégia de lanches intermediários, principalmente para aquelas gestantes que sentem muita fome ao longo do dia. Então é fácil de carregar na bolsa, você coloca no saquinho, fácil de comer em qualquer lugar. É uma ótima estratégia. Tenho outro artigo para citar aqui para vocês. Ela é uma revisão sobre hábitos alimentares em gestantes brasileiras que vem reforçando para a gente justamente a importância do consumo de alimentos in naturas, frutas, verduras e legumes, de uma alimentação mais equilibrada. Vou deixar aqui para vocês lerem e vale a pena a leitura. E, gente, essas foram as frutas de hoje. Se vocês repararem, essa lista que eu montei para vocês, não tem nenhum alimento sobrenatural, nenhum alimento muito difícil ou muito caro. Lógico que hoje no Brasil a gente tem um preço bem salgadinho quando a gente está falando de frutas, verduras e legumes. Não é acessível para todo mundo, mas eu já cansei de entrar em vídeo e as pessoas colocarem blueberry e frutas assim, que o preço são exorbitantes e muitas vezes não são acessíveis para todo mundo, nem só por conta do preço, mas por conta de acessibilidade de achar aquela fruta. Claro que tem diversas estratégias que dá para inserir essas frutas. Essas frutas também têm micronutrientes muito importantes, mas eu sou do time do que básico funciona. Então, melhor a gente fazer um básico bem feito, montar uma base, para depois a gente explorar caminhos diferentes, coisas diferentes, porque dá para colocar uma fruta dessa como uma exceção. Mas eu não acredito que seja necessário sempre ter aquela fruta super, ultra, mega diferente. Enquanto a gente tem uma riquíssima variedade de frutas aí disponíveis que podem e devem ser usados durante esse processo da gestação. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tá até aqui, muito obrigada por ter ficado. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários que eu tô sempre de olho, sempre fazendo o possível para responder. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Vou te convidar a se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito
E se você for inscrito, ativar o sininho de notificação para sempre que tiver um conteúdo novo chegar para você e você não perder nada. É isso. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.